Se segura porque agora vai começar a esquentar. Nós vamos falar nessa aula sobre sintomas emocionais. Gente, se tem uma coisa que eu amo falar é sobre o emocional. Tá certo que essa é a minha área, né? Minha área de atuação, minha área de trabalho. Um dos sintomas emocionais, eu vou falar sobre alguns dos principais. E olha, confesso que eu já tive problema com todos eles e vejo a maioria das mulheres passar por situações parecidas. Eu não sei se você vai se identificar. Pode ser que essa aula seja um pouquinho maior, mas tudo bem, segura aí que vai ser um conteúdo bom. Primeira coisa, irritabilidade. Gente, se tem uma coisa que me afeta na TPM é a irritabilidade. Sabe aquele momento assim que do nada parece que eu começo a ficar irritada com qualquer coisa. Até um tapete errado na porta começa a me incomodar. Gente, eu não sou perfeccionista com limpeza de casa, tudo bonitinho. Gostaria de ser, eu acho lindo quem é. Mas você sabe aquela coisa assim, daquela casa perfeitinha, tudo muito arrumadinho. Eu não consigo, não dou conta, eu não tenho tempo para isso. Mas quando chega no período da TPM, gente, qualquer coisinha me incomoda, qualquer coisa fora do lugar me incomoda. E aí as coisas, elas começam a acontecer e a gente fica irritada, parece que as coisas não fluem. E a gente fica irritada com os filhos, irritado com o marido. Quando vê, a gente já tá irritada, a gente não percebe quando a gente começa, né? Claro que depois desse curso você vai conseguir identificar esses sinais antes de explodir, você já vai começar a perceber essa mudança em você. Hoje eu consigo perceber quando eu começo a ficar irritada. Mas a irritabilidade, gente, é um dos sintomas emocionais da TPM, ok? Próximo, depressão e ansiedade. Gente, a depressão e a ansiedade, elas caminham juntas. Eu costumo muito falar sobre depressão e ansiedade porque eu, como terapeuta, eu trabalho no processo de cura para a depressão. E a depressão e a ansiedade caminham juntas. A ansiedade é um excesso de futuro e a depressão é um excesso de passado. Então, quando nós vivemos no passado, nas dores, aquilo que aconteceu, aquelas lembranças dolorosas, isso nos traz a depressão, um excesso de fardos emocionais, um excesso de peso emocional. Só que isso nos coloca no medo do futuro. E nós começamos a viver muito aceleradas com medo do futuro, aquela ansiedade, aquela vontade de premeditar as coisas, um sofrimento antecipado. Então a depressão é um excesso de passado e a ansiedade é um excesso de futuro. E elas estão interligadas. Dentro da depressão vem um sentimento de tristeza, um sentimento de angústia, muitas vezes os pensamentos intrusivos, pensamentos suicidas. Então toma cuidado. Mesmo que você não tenha depressão, quando você está de TPM, é comum você ter sintomas depressivos. É comum você desenvolver esses sentimentos de depressão e de ansiedade. Agora, se uma pessoa ela já está vivendo um processo de depressão durante o mês, fora do período menstrual, fora da TPM, e ela já desenvolve um problema com ansiedade, porque como eu disse, né, caminha junto depressão e ansiedade, é pior quando chega na TPM. E algumas mulheres, elas atribuem só a TPM, é como eu falei naquela aula na anterior aí, que eu perguntei o seguinte: será que é depressão ou será que é algum outro? Será que é TPM ou será que é algum outro problema? Então, da mesma forma que tem problemas que se misturam e confundem com a TPM, a depressão e a ansiedade também confundem com a TPM. Se você tem sentimentos depressivos e ansiosos durante o mês todo, procura um tratamento, procura fazer o protocolo da limpeza emocional, ó, tô aqui, me contrata, tá? Já estou fazendo propaganda, mas é a minha área, gente. Eu amo trabalhar com isso. Nós precisamos nos livrar dos fardos emocionais e não viver em depressão. A depressão nos impede de viver o hoje. Nós ficamos presos no passado. A ansiedade nos impede de viver o hoje porque nós estamos com medo do futuro. Os gatilhos que foram implantados no passado, na nossa vida emocional, na nossa infância, na nossa adolescência, tudo aquilo que nós vivemos. Mais para frente nós vamos ter uma aula que eu vou falar sobre personalidade
E eu vou falar também sobre você se conhecer, entender quem você é e saber o que é a personalidade e o que é a TPM. Só que aqui nós estamos falando um pouquinho sobre os sintomas emocionais. Não quero perder o foco, vou continuar aqui. Mas é importante você saber identificar se você tem uma depressão ou se você tem sentimentos depressivos e ansiosos na TPM, ok? São sintomas que fazem parte da TPM. Se você não tem depressão e nem ansiedade, passando o período da TPM, tudo fica bem. E você vai aprender a lidar com isso, calma que você vai aprender a lidar com isso, que todo mês talvez existe dentro de você uma certa confusão, aquele pensamento, será que eu tô com depressão? Ah, eu tô com ansiedade, eu tô... E às vezes é só o momento da TPM, então calma que vai passar. Próximo sintoma emocional, retraimento social. Aquela necessidade de ficar só. Gente, solidão é diferente de solitude. Solidão é você se sentir sozinha, abandonada, jogada para as traças. E solitude é aquela necessidade de você ficar sós consigo mesma. E isso é importante. Esse retraimento social, muitas pessoas não compreendem. E mais para frente eu vou explicar para você o quanto é importante você conscientizar. Nós vamos ter uma atividade de conscientizar a sua família sobre aquilo que você está passando. Mas muitas vezes você precisa se retirar, muitas vezes você está vivendo esse retraimento social, essa necessidade de ficar um pouco sozinha e sua família não entende. Nem mesmo você entende, você acha que você não ama as pessoas, você acha que tem alguma coisa errada, que o mundo tá virado. E não é, às vezes é apenas uma necessidade de ficar sós consigo mesmo. Então fica tranquila que isso faz parte dos sintomas emocionais. Próximo, uma negatividade e uma visão distorcida da realidade. Quando eu falo da depressão, o sentimento de negatividade, os pensamentos intrusivos, sentimentos de, às vezes até mesmo pensamento de suicídio, faz parte. Essa negatividade, gente, é uma coisa horrível e que faz parte também dos sintomas emocionais da TPM. Você precisa tomar muito cuidado com isso, porque o seu corpo ele está sofrendo alterações, tem os altos e baixos, tem momentos que você está feliz, existe uma oscilação no humor, existem momentos que você está muito feliz, muito eufórica, cheia de vontade de fazer as coisas, porque assim, o que acontece com esses sintomas é altos e baixos de momentos que você vive. Momentos você está muito feliz, muito alegre, tudo muito bem, de repente bate uma tristeza profunda, e isso é por causa dessa alteração hormonal que acontece na TPM. Só que aí quando você se depara com esse lado lá embaixo, sombrio, de pensamentos intrusivos, negativos, isso é ruim. Ao mesmo tempo que aquela ansiedade, aquela pressa, aquela vontade de fazer tudo, eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade no período da TPM que eu acho que tá tudo sujo. Tudo eu acho que tá sujo, tudo eu tenho que lavar, tudo eu tenho que... Eu trabalho mais, eu fico estressada, eu fico cansada, porque tudo eu fico com nojo das coisas. É uma distorção da realidade. Talvez você passa por isso. Sabe, muitas vezes eu tive problemas no meu casamento por, nesse momento da distorção da realidade, eu falar coisas pro meu marido que não era verdade. Coisas que até eu queria falar e achava que em alguns momentos era necessário, só que quando eu falava, eu acrescentava coisas que não era realidade. Eu acrescentava coisas que feria, que incomodava, que machucava. E aí por isso que depois que passava aquela fase, que eu ia pedir perdão para ele, e ele falava assim: "Você é muito estranha, você é de duas caras". E ele ficava assim: "Eu não sei em quem eu acredito, se é nessa mulher que tá falando agora, pedindo perdão, dizendo que não faz sentido o que você falou, ou aquela mulher que estava falando aquela hora lá, aquele monte de absurdo". Então era difícil, porque até mesmo eu me sentia confusa com o que eu pensava, com o que eu sentia e com o que eu falava. Por muitas vezes
eu pensava, meu Deus, o que eu falei pro meu marido? Que absurdo, sabe? Eu perdi um pouquinho aquele senso, dentro da distorção da realidade, eu perdi um pouquinho aquele senso da realidade, falava coisa que não devia, do jeito que não era aquilo ali. Quando passava aquilo ali, eu pensava, meu Deus, o que eu falei e por quê? E eu não entendia. Agora, pensa bem, se eu não me entendia, você acha que o meu marido ia me entender? Se nem eu me entendia? Então, gente, olha, essa distorção da realidade faz parte de um dos sintomas emocionais da TPM, tá? Próxima coisa, distúrbio do sono. Sabe, aquela dificuldade para dormir ou dormir demais. Algumas mulheres têm dificuldade para dormir na TPM, que é o meu caso. Eu tenho muita dificuldade para dormir. Eu acordo várias vezes, viro para um lado, viro para o outro, parece que não relaxa, aquela dor no corpo, mas calma que tudo tem jeito, tá? Tudo tem solução. E algumas mulheres dormem demais, sente muito sono. Lembra que eu falei sobre o cansaço físico? Lembra que na aula passada nós falamos sobre os sintomas físicos? O cansaço, a fadiga, o estresse, que traz para o corpo da pessoa um cansaço? Também no emocional acontece isso e atrapalha o funcionamento do sono. Talvez você não consegue dormir direito, ou dorme demais, ou dorme pouco, fica acordando toda hora, não consegue entrar num sono profundo, mas tudo isso tem solução e nós vamos resolver ainda nesse curso, tá? Você não precisa comprar outro curso para aprender a dormir, porque eu vou dar dicas para vocês que vai te ajudar muito nesses problemas que fazem parte da TPM, tá? Próximo assunto. Aumento de apetite, gente, isso é incrível. A gente come mais mesmo quando a gente está de TPM. E outra coisa, é uma vontade de comer besteira, é uma vontade de comer açúcar, é uma vontade de comer coisas que não pode. E mais pra frente nós vamos falar sobre alimentação. Não sou nutricionista, mas eu sei muito bem que o açúcar, ele é viciante e que nesse período ele atrapalha. Então a gente tem que cuidar muito da nossa alimentação e ficar vigiando nesse sentido, porque esse sintoma de querer comer demais, isso está diretamente ligado aos nossos hábitos, nossos maus hábitos, e ligado também ao nosso emocional, aquilo que o nosso cérebro pede, aquilo que a gente quer, aquilo que se torna uma compulsão durante o período da TPM. Talvez você não tenha problemas com compulsão alimentar. Se você tem problemas com compulsão alimentar, você precisa tratar do seu emocional. Porque toda compulsão, seja compulsão sexual, seja compulsão alimentar, seja vício por drogas, por bebida, qualquer excesso denota uma falta. Pode ser que você tenha uma carência dentro de você, um problema no seu emocional e que você precisa se tratar, fazer terapia, buscar um tratamento, fazer a limpeza emocional para você achar a raiz do problema e tratar aquilo ali. Agora, na TPM, essa compulsão alimentar é um dos sintomas emocionais que a gente acaba enfiando o pé na jaca e depois tem prejuízos, ok? A princípio é isso. Eu falei sobre alguns sintomas básicos da TPM, né? No caso, assim, sintomas emocionais. E que na próxima aula a gente vai falar sobre o espiritual básico, uma aulinha tranquila, em paz, tá? Fica comigo até a próxima aula.